Muito bem, então, eu sou Mosael Rodrigues, diretamente dos estúdios da Petrus News, e este é o nosso vídeo de meditação diária na Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre uma das esperanças do cristão, que deveria ser a esperança que mais lhe motiva a estar alegre, estar sempre na expectativa de que Cristo irá voltar, ou Cristo está voltando. A doutrina da iminência do retorno de Jesus é uma doutrina que aparece muito clara nas Escrituras. Essa perspectiva de que ele já está voltando. Claro que isso não é apenas uma imaginação ilusória que serve para mantermos concentrados e calmos em relação aos nossos afazeres e à nossa vida cotidiana. Não. A Bíblia é bem clara em relação aos eventos, os acontecimentos e os sinais que antecederiam a sua volta. E nós, pelo decorrer da história, conseguimos identificá-los muito bem. Então, acerca das promessas ou das profecias que falavam dos acontecimentos que deveriam acontecer antes de Jesus Cristo voltar, eles já aconteceram. Nós já ouvimos. Então, essa crença na iminência da volta de Jesus, ela é muito real. Mas o fato do vídeo, ou a meditação de hoje, não vai discorrer sobre a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas ou dos últimos acontecimentos, do final dos tempos. Não, não é sobre isso. É sobre o fato de que Cristo vai voltar e como nós devemos nos posicionar em relação a isso. Então vamos ler um texto que é muito conhecido. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 9, 10 e 11, que diz assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? E esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Então o texto é muito claro. O texto vai dizer que Jesus, assim como ele subiu, ele vai retornar. E quando nós lemos esse texto, geralmente nós fazemos essa imagem mental. Nós imaginamos a cena de homens então olhando Cristo sendo elevado às alturas, sendo ocultado pelas nuvens. E então os dois varões de branco, que são dois anjos, falando: olha, da mesma maneira, do mesmo modo em que ele foi, que ele subiu, ele voltará outra vez. E nós pensamos então que isso se trata apenas de uma aplicação literal. Assim como ele foi literalmente assunto aos céus e ocultado, assim também as nuvens um dia se abrirão, o céu se abrirá e Cristo virá e descerá. Então nós temos essa imagem quando nós lemos esse texto. Mas eu gostaria de tratar esse texto numa perspectiva um pouco diferente, sobre uma ótica um pouco diferente. Vamos lá. Nós temos então pessoas olhando para Cristo. Cristo é elevado e ocultado. E os anjos dizendo: olha, da mesma forma ele retornará. Já parou para pensar que talvez isso se trata da perspectiva como as pessoas estarão diante do retorno de Jesus? A forma como as pessoas estarão quando Cristo voltar irá determinar quem irá vê-lo e quem não irá ver. Quem irá recebê-lo e quem não irá recebê-lo. Porque estas pessoas estavam olhando para cima. E isto é simbólico nas Escrituras. A Bíblia fala sobre isso em outros trechos. Vamos, por exemplo, no próprio sermão profético de Mateus 24, de Jesus Cristo, quando ele diz que, depois de fazer uma lista dos acontecimentos, dos sinais que antecederiam a sua volta, ele diz assim: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque próximo está a vossa redenção. Levantar a cabeça, não é que nós temos que andar pela rua com a cabeça erguida, não. Mas isso aqui trata da questão da perspectiva. Tirai os vossos olhos deste plano horizontal.
Desprendam-se das vossas coisas cotidianas, não deixem que elas amarrem vocês de modo que vocês estejam tão ocupados e envolvidos nelas que vocês não consigam perceber o retorno de Jesus, não consigam perceber que ele está retornando. Quando nós lemos Colossenses capítulo 3, Paulo vai dizer: olha, se vocês já foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, porque vocês estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E onde Cristo está? Cristo está lá em cima, nos céus. Então percebam que esta perspectiva determinará aqueles que receberão a Cristo quando ele voltar e aqueles que ficarão dispersos, aqueles que não irão perceber. Então esta profecia, ela trata também de forma simbólica. Somente aqueles que de fato estiverem olhando para cima irão perceber o retorno de Cristo, ou serão envolvidos por este acontecimento e perceberão este acontecimento. Claro que nós não queremos entrar nos detalhes do retorno glorioso, porque é uma discussão teológica um tanto quanto extensa, mas é justamente sobre a nossa questão, a nossa necessidade de estarmos cotidianamente, todos os dias, olhando para cima, não de forma literal, não como ele disse, o que vocês estão olhando para o céu, não, mas na nossa perspectiva, a forma como nós encaramos este mundo, a forma como nós vivemos a nossa vida cotidiana, deve ser uma forma que nós estejamos olhando para cima, ansiosamente aguardando o retorno de Cristo. Muitas pessoas falam, e é um assunto muito recorrente nas igrejas evangélicas ou igrejas cristãs, sobre o retorno de Jesus. Muitos falam até com certa expectativa. Muitos pregadores e ministros falam, Jesus está voltando. Mas quantas pessoas de fato vivem sob a perspectiva de que isso de fato vai acontecer? Quantas pessoas vivem sob a perspectiva que de fato Cristo está voltando? Porque uma coisa é você crer, uma coisa é você acreditar, outra coisa é você viver de acordo com aquilo que você acredita. Você condicionar a sua vida sobre esta crença. E muitas pessoas, por mais que professam a fé cristã, e eu sempre trago este ponto, porque este ponto é crucial, não adianta você confessar a Cristo e não viver de acordo com a fé que você confessa. Não adianta. Então, será que nós não estamos muitas vezes tão enredados nas nossas vidas cotidianas que nós paramos de perceber, ou paramos de aguardar, paramos de ficar com os nossos olhos espirituais fitos nos céus, na perspectiva do céu, nas coisas do céu? Porque é muito difícil nós entendermos alguém acreditar que está aguardando o retorno de Jesus, mas a sua vida não condiz com isso. Vamos analisar a questão da advertência. Isso também é uma advertência. Por quê? Se está tão claro assim que Cristo está já retornando, né, nós estamos na iminência do retorno de Jesus, isso serve de alerta para aquelas pessoas que ainda precisam resolver algumas coisas na sua vida. Aquelas pessoas que ainda têm aqueles pecados de estimação que ainda estão ali dentro do seu coração e não foram tirados. Algumas pessoas que ainda não se organizaram de modo a entregar a sua vida de fato a Jesus e parar de ficar, né, com aquele coração duplo, né, aquele duplo sentimento, ora quer Deus, ora não quer, ora se entrega a Deus, ora se entrega às coisas do mundo, ora é cristão, ora não é cristão, ora é espiritual, ora não é espiritual. Essas pessoas têm que tomar cuidado, porque assim como ele subiu, ele também vai retornar. E este evento vai ser um evento definitivo. Nós temos que entender isso. Quando ele vem, ele veio. E aí as coisas já aconteceram. E aqueles que o estiveram aguardando, estiverem prontos para a sua chegada, estes o receberão. Mas as outras pessoas que estiverem dispersas não terão mais a oportunidade de recebê-lo, né? Porque ele virá somente para a sua igreja. Não virá para o mundo todo, né? Claro que dentro dos detalhes escatológicos que a teologia descreve. Não vamos discorrer sobre ele porque não é o ponto deste vídeo. Mas imagina só, da mesma forma como ele subiu, ele retornará. Então, da mesma forma que havia um grupo de pessoas olhando fitamente para ele quando ele subiu,
haverá um grupo de pessoas olhando fitamente para ele quando ele voltar. Assim como as pessoas olhavam e não queriam tirar os olhos de Cristo quando ele subiu, assim também as pessoas estarão olhando e não querendo tirar os olhos de Cristo quando ele retornar. Então há essa expectativa, há essa esse sentimento, né, essa força, essa atração neste fato. E os verdadeiros cristãos serão atraídos para ele, devem ser atraídos para ele. Portanto, como está a sua vida cotidiana? Será que você ainda tem essa expectativa? Será que você ainda anseia, você ainda aguarda, você ainda deseja com grande força, né, com grande empenho, estar apto, estar alerta quando ele voltar? Medite sobre isso. Medite sobre isso. E se você ainda precisa organizar algumas coisas, corrigir algumas coisas, fazer algumas coisas, para que de fato você encontre-se nessa condição plena de aguardá-lo, livre de qualquer amarra, livre de qualquer prendimento a este mundo, faça isso o quanto é tempo, porque ele ainda não voltou, mas ele está às portas. Obrigado.